Olá, mulher 40 a mais, bem-vindo a Emagreci Comendo Bem. Aqui ajudamos mulheres a partir dos 40 anos insatisfeitas comendo bem. Eu sou Lúcia Indriucaite, nutricionista, e hoje vamos falar, eu e Letícia, vamos falar a respeito de fome e saciedade. E o tema especificamente é Sinto fome, como faço para emagrecer? Muitas vezes as pessoas sentem fome e não conseguem emagrecer, porque acabam aumentando a ingestão alimentar, né? E acho que é interessante nós falarmos ou definirmos um pouco, né, o que que é fome e o que que é saciedade, né? É importante sim, né? Acho que a gente podia começar falando sobre a fome, não é? Que assim, normalmente a Isso. fome sinaliza que está faltando alguma coisa, né? Olha, eu tô com fome, dá aquela dorzinha de estômago, né? Ou às vezes aquela sensação daquela de dor de cabeça, algumas vezes, uma fraqueza. Então, assim, ó, estou começando a ficar com fome, deve estar faltando algum nutriente aí para entrar dentro da célula, né? Então é a hora de comer. Vamos lá, repor o que o organismo está pedindo. Isso é a fome, né? E aí, às vezes, a gente vai com muita fome. E quando a gente vai com muita fome, muita sede ao pote, né? Às vezes a gente exagera um pouquinho na quantidade que vai comer. E aí, como contornar isso, né? Como identificar o que é fome e perceber que já estou ficando saciada, né? Como é que perceber isso? Ou criar condições para ficarmos mais saciadas. Eu acho que um ponto que é legal, não sei se você concorda comigo, é a mastigação, né? Mastigar bem antes de engolir, porque aqui já começa a provocar, né, a produção de enzimas para digestão, então a gente mastiga muito bem, aí já vai chegando ali o alimento no estômago, bem mastigado, comer devagar, aí vai um comando já para o cérebro, assim, olha, já estou recebendo alimento, então, pode ir controlando essa fome, já está sendo controlada, né, pelo o reflexo, né, do alimento, quando a fome vai chegando no estômago, manda esse reflexo aqui para o cérebro, e aí ele fala, ó, pode ir parando de sentir tanta fome, mas continue Então, comendo, porque ainda precisamos. e Para. aí a pergunta, né, que eu deixo para as pessoas é: será que elas estão comendo devagar e mastigando bem a comida? Acho que esse é o primeiro tópico do nosso questionamento hoje, né? Ah, Então, assim, o quanto as pessoas estão comendo devagar a ponto de proporcionar ao organismo essa sensação aí de que está avisando o corpo, olha, estou comendo, efetivamente, né? é. Então, quem estiver assistindo, né, pode deixar Comentário aqui um conosco, nossa. comentário aí, né? É. Porque justamente é isso, as pessoas acabam deixando o mastigar de lado, né? E direto ao ponto, principalmente se a pessoa tiver com muita fome, né? Ah, Acho faz que isso. é essa. Mastiga muito rápido, engole. E quando percebe, já comeu muito. Aí dá aquela sensação de estufamento. Nossa, exagerei, né? Comi demais. Então, isso não é saciedade. Isso passou do limite da Sim. saciedade. A saciedade é quando você sai assim, de uma mesa, estou plena, estou bem, e vai ficando assim pleno e essa plenitude demora um tempo maior conforme o que a gente consome, conforme os alimentos que a gente resolveu consumir. Dependendo da alimentação, a saciedade permanece por mais tempo ou não. Então, quando a gente seleciona bem os alimentos e essa saciedade permanece por mais tempo, eu vou demorar mais para sentir fome. Sim, Consequentemente, a minha quantidade, às vezes, ingerida torna-se menor, né? com Dependendo da certeza. seleção que eu faço. Então, Então, não fala. pode Não, terminar. acho que esse cuidado, né, na mastigação, na ingestão do alimento, prestar bastante atenção no que está comendo, ajuda muito nesse controle da saciedade e da fome. E aí, acho que a prática que eu tenho, né, em atender esse público, atender as mulheres 40 a mais, é justamente dar um certo conforto e mostrar a elas que existe um tempo para o organismo se adaptar também, né? Então, quando a pessoa está acostumada a se sentir cheia, né?
e a gente pede para que ela coma mais devagar, que ela cuide do tamanho das porções, de repente diminuir um pouquinho o tamanho das porções do prato, fica uma sensação de vazio, essa sensação de estou plena, mas cabia mais. Isso. E Mas estou daí, plena. então, mas muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas cabia mais, eu acho que podia comer mais. E é um momento que está na hora de parar, né? É, E o corpo leva aí um tempo de uma semana mais ou menos para se acostumar com essa nova sinalização, né? De deixar de ficar estufada para ficar plena. isso. Leva um tempo. E quando você tem essa sensação dessa plenitude, começa e percebe, nossa, eu comi menos e não estou com fome. Mas como eu disse, eu selecionei bem os alimentos. Por exemplo, se a gente come uma macarronada simples, logo o estômago será esvaziado e a gente vai ter uma sensação de fome mais rápida do que se você consumir, por exemplo, uma macarronada junto com uma carne e previamente a essa macarronada ter consumido, por exemplo, salada. A sensação de saciedade perdurará por mais tempo, porque a digestão também será mais lenta com esses ingredientes que fizeram parte da refeição, né, Lúcia? Então, a gente vê que se tiver fibra na alimentação, ocorre uma digestão um pouco mais lenta, tem um retardamento no esvaziamento do estômago em relação ao intestino, e a digestão, nesse modelo, ela fica mais efetiva, ela processa melhor, te confere mais saciedade e vai demorar mais para ter a fome. Com Acho que isso é certeza. um bom mecanismo também para a gente começar a pensar. A seleção do alimento, né? Vou dar mais Uhum. um exemplo aí para a gente, Lúcia, de uma refeição que dá uma saciedade boa. A gente pode pensar numa coisa bem básica, bem simples e que todo mundo gosta, que é feijoada, né? Ah, é A isso aí. feijoada, que ela é rica em gordura. Então vamos pensar assim, né? Na composição da feijoada. Eu tenho a fibra por conta do feijão, por conta da couve, por conta daquela fatiazinha da laranja, né? É, Mas eu também tenho uma refeição com bastante gordura e eu tenho uma refeição com bastante proteína. Então, o esvaziamento gástrico, por conta também da gordura e da proteína, esse esvaziamento gástrico vai ser muito mais lento. Então, é fundamental que eu vou olhar para essa refeição, no caso a feijoada, né? E aí eu tenho que ir com menos fome, né? Ao pote. Então, cuidar das quantidades, né, que eu vou consumir, né, para justamente ficar feliz com a quantidade que vai ser consumida e não pegar aquele pratão, né? isso. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Você tocou num ponto importante aí, ó. Não é porque é feijoada que eu tenho que comer uma grande quantidade. Não. Vou pôr um pouco de arroz, um pouco de feijão, uma porção da carne e a couve. É a feijoada. Não precisa ser uma quantidade exagerada a ser consumida. Como eu disse no início, quantidades exageradas estufam, né? Não é saciedade, lota demais o estômago, aí dificulta a digestão. Aí o esvaziamento é lento porque ficou dificultado e não no processo assim natural, por conta da Uhum. digestão da proteína, da gordura, né, do próprio carboidrato que está lá, então que vai esvaziando aos poucos esse estômago, né, em direção ao intestino. Então é interessante pensar muito também na quantidade do que se consome, quantidade com a qualidade, né, dos Sim, alimentos. com certeza. Então, acho que do ponto de vista prático, né, quando a gente pensa no café da manhã, e a gente já tem uma live sobre café da manhã, né, Já, feita, quando eu tenho uma quantidade de proteína nesse café da manhã, seja na forma do ovo, do queijo, né, do leite, do iogurte, é, e aí eu vou puxar o tom para o ovo, né, porque o ovo proporciona uma boa saciedade, então fazer um ovo mexido, por exemplo, é muito interessante, porque aí eu posso utilizar outros alimentos para compor essa refeição. Então,
eu posso adicionar uma aveia, eu posso fazer um overnight, né? Fazer um iogurte com aveia, um chia e um pouquinho de fruta, por exemplo. Isso vai dar uma plenitude gástrica, né? E isso vai fazer com que a pessoa fique saciada efetivamente. Sim, a gente Acho que pode isso é até, importante. a gente pode até citar o exemplo do tradicional, né, como você falou de café da manhã, pão com manteiga e café com leite. Quem come só pão com manteiga e café com leite vai sentir fome mais rapidamente, né? No entanto, se fizer como você falou, consumir aí ovos mexidos, nem precisa do pão, comer ovos mexidos e tomar um café, vai demorar mais para sentir fome do que se tivesse tomado apenas o leite e o pão com manteiga, por incrível que pareça, né? Com certeza. É, embora a quantidade ali seja maior, mas a composição dos ingredientes que compõem aí, né, esses alimentos, né, dos nutrientes que fazem parte, confere mais saciedade você consumindo o ovo do que o pão com a manteiga, por exemplo, Com né? certeza. E Então, aí, não, diga. essa é uma estratégia boa quando você não quer ficar sentindo aquele estufamento e também pensa no emagrecimento, né? São estratégias que são usadas e que te deixam satisfeitos com a sensação de, ó, não estou com fome Sim. e, ao mesmo tempo, vai te ajudar no emagrecimento, né? Para mulheres 40 a mais, isso ajuda bastante. Sim, e aí é uma fonte de proteína que nós estamos ingerindo, e isso é fundamental para o nosso corpo, porque nós temos uma perda de massa muscular, né? Não tem jeito. Então, é uma fonte de proteína importante aí para a nossa refeição. A adição de uma fibra aí, né, para aumentar a saciedade, e aí nós conseguimos chegar até o horário do almoço com uma fome controlada, efetivamente. Então, acho É, que isso é bem interessante, né? é, E por mais que as pessoas reclamem, nossa, tem que ter verdura, tem que ter salada, né? A salada, efetivamente, ela é uma fonte de fibra extremamente importante e é importante que ela seja consumida preferencialmente antes de se começar a refeição, né? Para justamente te dar um aporte de fibra, retardar o esvaziamento gástrico, né? E aí eu vou comer em menor quantidade, mas o comer em menor quantidade não significa restringir, não significa deixar de comer, não é, Lê? não, me equilibrar nas porções. Eu acho que é isso, né? Então, por exemplo, vamos lá, um prato tradicional que ainda existe, né, em algumas casas, o arroz com feijão, né? Você falou da feijoada, mas também tem o arroz com feijão na Delícia, casa, delícia. delícia. Então, algumas pessoas, quando começam a pensar no emagrecimento, acham que devem excluir o arroz com feijão. Não preciso, né? Não preciso excluir. Eu posso sim fazer uso do arroz com feijão, mas numa quantidade equilibrada desse arroz com feijão, junto Sim, aí da salada, junto de um legume e de uma porção de proteína, além do arroz com feijão, uma proteína diferenciada aí, que pode ser da carne, pode ser do peixe ou até do ovo, sim. do frango, né? E acho que isso compõe, fica um prato bonito, equilibrado, dá para saciar bem. E só que, voltando àquele assunto que a gente falou no começo, mastigue bem. Mastigue bem esse arroz com feijão, mastigue bem essa carne, mastigue bem a salada, mastigue bem os legumes, se fizerem parte também, que isso ajuda a uma melhor digestão e saciedade. E perdura por mais tempo, como a composição assim de alimentos demora mais para a gente sentir fome. Isso é observem, Com né? Pode até você certeza. falar, olha, nós estamos aqui falando, para vocês que estão nos assistindo, faça um teste, observe como é a sensação de fome conforme o que vocês ingerem. Preste atenção no corpo. Acho que isso ajuda bastante para que a gente consiga identificar que alimento, quando a gente come, logo depois eu sinto fome ou demoro mais para sentir fome. Você sabe que eu fiz um teste aqui outro dia, eu fiz para testar, nunca havia consumido, eu fiz um macarrão com molho de beterraba e comi com queijo. Eu fiz isso, eu consumi por volta de meio-dia e meia. Eu só fui sentir fome, não comi grande quantidade não, tá? Eu só fui sentir fome 7 horas da noite. Eu falei, deixa eu ver, que horas eu vou sentir fome? Eu demorei,
Por quê? A beterraba tem uma quantidade de fibra também bastante elevada, que ajuda nessa digestão um pouco mais lenta, junto com o carboidrato comum de um macarrão, né, que eu peguei, e o queijo também, que era uma fonte de proteína com gordura, que retardou também esse esvaziamento, né? Ah, comi uma fruta de sobremesa, tá? Isso também. Certo. Teve Fez parte uma fruta. saladinha? Teve Oi? Fiz a saladinha. saladinha? Teve saladinha, sim. Um pouco de salada eu sempre como na entrada, né? Já é um hábito, né? E uma fruta de Então, sobremesa. então é interessante nesse sentido, quando a gente utiliza o recurso dos alimentos, isso é fundamental. Eu posso usar uma fibra na forma de salada com legumes, eu posso usar esses legumes crus ou cozidos, efetivamente, né? Sim, Assim como no jantar eu posso utilizar uma salada ou eu posso usar legumes no vapor ou legumes cozidos de alguma forma, assados, né? Como você diz, uma legumada, né? uma Fazer legumada. os legumes assados ou vamos lá, os legumes no air fry, por exemplo, né? Isso ajuda bastante. Em tempos de inverno ou de tempo frio, aqui em São Paulo está frio nesse momento, utilizar a utilização de uma sopa para complementar, para fazer o complemento. Então, a gente pode usar um creme de legumes, por exemplo, uma sopa de legumes e complementar com uma proteína. Então, eu já estou fazendo um combinado, né? Juntando tudo, mas eu incluo a proteína e posso colocar uma aveia por cima, eu posso colocar uma chia, eu posso colocar semente de gergelim, semente de abóbora, para dar uma aquecida nessa refeição e eu estou ingerindo fibra. O que você Isso acha disso, mesmo. Lê? Ah, eu acho super bacana, né? Assim, para você ver como é fácil diversificar a alimentação com tantos alimentos que nós temos aí disponíveis. Que é importante, então, olha, você tocou no assunto, né, do quanto os legumes dão saciedade, porque eles são ricos em fibras. Então, isso é muito gostoso. Além do que consumir legumes e consumir verduras dá uma riqueza de cores, né, na nossa refeição. Então, eu tenho saciedade com a composição desses alimentos, além das cores que beneficiam também o aporte de nutrientes que a gente precisa. E é tão fácil, é muito fácil consumir esse tipo de alimento, desde que a gente se predisponha, né, a selecioná-los e incluir na nossa refeição. E são gostosos, apetitosos, então permite uma variação muito boa no nosso dia a dia e conferem saciedade, sem precisar Isso. exagerar na quantidade, que isso aqui é bacana, né? Outro dia E eu aí, fiz um, quando. Fala. não, eu fiz pupunha, né? Eu fiz pupunha com queijo, né? Com molho de tomate, fiz mussarela de búfala e fiz a pupunha para ver como é que eu ia me sentir com esse tipo de prato, né? No lugar de macarrão, eu usei o famoso, o conhecido aí, o espaguete de pupunha. Gente, uma saciedade imensa. Fiquei muito bem e adorei, e além de ser muito gostoso. Então, existem pratos que hoje estão sendo utilizados, empregados, diversificados, que podem fazer parte da nossa refeição no dia a dia e que conferem mesmo saciedade, sem deixar a gente com aquela sensação de estufamento, que é bacana. Sim. E principalmente à noite, né? Quando, de uma forma geral, as pessoas acabam comendo, né? Jantando um pouco mais tarde. Então, é importante ter essa boa mastigação para conferir essa saciedade, e aí nós acabamos comendo até menos, e aí temos um melhor sono, né? Melhor sono, que é importante também. Isso. A gente até pode reforçar uma dica que nós já demos aqui, que é consumir a última refeição pelo menos 3 horas antes de dormir, né? Para dar tempo de ter esvaziamento, pelo menos no nível de estômago, que já ajuda bastante para não dormir de estômago cheio, né? Que isso não é bom. A saciedade é boa, e isso vai te garantir, olha, uma boa refeição vai 7 horas da noite, não uma boa no sentido de grande quantidade, né? Nesse equilíbrio de alimentos, garante aí uma saciedade boa que você consegue dormir tranquilamente e só vai sentir fome realmente no dia seguinte. Não precisa acordar na madrugada que não vai sentir fome, é só no dia seguinte mesmo.
E né? você falou de alimentos coloridos, né? Esses alimentos coloridos, né? Esses vegetais, verduras, legumes, além de vitaminas, minerais, né? Eles acabam tendo compostos bioativos que vão fornecer subsídios para antioxidantes para o nosso organismo. Isso Então, isso é fundamental, né? A protege as gente células. precisa, exatamente, a gente tem uma proteção celular a partir desses alimentos que são ricos aí em cores. Então, isso É, vale a pena, e é né? legal falar que a proteção celular diminui o risco de doenças. Isso é que é bacana, né? O Sim, antioxidante é isso, evita que a gente adoeça. Então, a riqueza desses alimentos é imensa, né? Como protetora do organismo para que a gente tenha melhores condições de saúde, né? Isso é bom. com certeza. E aí, quando a gente fala em saciedade e fome, tem uma outra palavra mágica, né? Que é vontade de comer. Tá, isso. Que a vontade não está ligada necessariamente à fome. Às vezes é só vontade. Mas tudo bem, está com vontade de comer, observe o porquê da vontade e se naquele momento cabe muito bem consumir aquilo, consuma, né? Não se fuja a falar, olha, eu não vou comer porque não posso de jeito nenhum. Não, coma aquilo que está te dando muita vontade, mas veja a quantidade, não precisa exagerar. E na refeição seguinte, se você comeu algo que você possa considerar que extrapolou, diminua na refeição seguinte, né? Quando Diminuir às vezes a gente está saindo, não é retirar, né? não, diminui, não precisa retirar. Às vezes sim, às vezes até dá para retirar, né? Dependendo do que você comeu e no horário que comeu, olha, nem vou comer agora porque eu estou sem fome. Observe o corpo, estou com fome. Às vezes comeu por vontade, mas essa vontade, com aquilo que você comeu, impediu que sentisse fome no horário seguinte, por exemplo, de uma refeição, porque você comeu. Então tirou, olha, não estou com fome, estou bem, mas eu comi o que eu estava com vontade, né? Desde que não seja exagero, eu acho que sempre tem que considerar, né? A nossa, E o nosso organismo eu, que ele pede. e eu brinco muito com as minhas clientes dizendo o seguinte, né? Vontade de comer tem que ter nome, sobrenome e endereço. Então, eu estou com vontade de comer o quê? Então, é importante a gente entender qual é essa vontade. Que vontade é essa que eu tenho de comer? O que eu de fato quero comer? Né? Justamente para entender o momento, né? Às vezes eu estou com vontade de comer porque eu estou ansiosa, porque aconteceu alguma coisa, ou às vezes eu estou com vontade mesmo de comer um docinho com um cafezinho à tarde, né? E isso é muito tranquilo, a gente consegue trabalhar esse recurso de uma forma interessante, né? Sim, De uma forma legal. Eu estou com vontade, perfeito, você está com vontade? Então vamos trabalhar essa vontade matando a vontade. Mas não dá para pensar assim, estou com vontade de comer alguma coisa, mas eu não sei o que é, né? Acho que é importante descobrir o que é, né? Porque é. às vezes não é fome, né? Às Não. vezes E às também vezes, não é vontade de comer. não, às vezes não, como você falou, não sei o que é. Então, assim, às vezes é o corpo, como você disse, a ansiedade, às vezes nos leva a querer algo que a gente nem sabe identificar o quê. Então, Sim, conseguir perceber o que está nos levando a desejar algo, prestar atenção no teu corpo. Bem, muito bem, conseguir identificar o que é isto. Por que será que eu estou com essa vontade? Observe e veja o motivo e vai lá e cumpre com o objetivo. Eu vou comer esse docinho. E pronto, se for o caso de um doce. Né? Normalmente, essa vontade de doce está muito atrelada a um conforto, né? Eu quero uhum. me dar um conforto, um bem-estar neste momento, eu quero fazer um carinho. E às vezes comer esse doce é um carinho que a gente faz para a gente Quero mesmo. fazer um carinho pro coração, né? Quero aquecer, né? Às Né? vezes é isso. Então, Acho que prestar é. atenção e está muito ligado ao. Hoje, né? Falamos muito de auto-amor, hoje está muito ligado ao auto-amor, né? Então, vejam, você se ama, cuide de você, permita-se, né, esse carinho.
observando o que come e trabalhando isso no seu corpo de uma forma tranquila, observando sempre a saciedade e observando a fome e muitas vezes, como a Lúcia acabou de falar, o desejo de comer. Observe o que está acontecendo. E aí, conforme o que for, pergunte que a gente vai poder esclarecer muita coisa aqui para vocês. Basta, deixa uma perguntinha aqui para a gente que a gente responde, tá Com bom? certeza. E acho que o intervalo que ocorre entre o almoço e o jantar, ele, de uma forma geral, é um intervalo relativamente grande, né? E que a gente pode fazer um break no meio do caminho, se eu tiver fome. Então, se a gente tiver fome, eu posso fazer um lanchinho intermediário aqui entre o almoço e o jantar. Se eu tiver fome, né? Isso. E a fome dá algumas sensações, né? Dá uma coisa na barriga, né? Dá uma sensação de vazio, né? Dá uma certa, nossa, tô com fome. É muito claro essa sensação de fome É. mesmo. E E aí, no, e a aí no fome dá período até da mau humor, né, Lu? Até mau Pois humor. pois é. E aí acho que sentir no período da tarde essa questão de comer alguma coisa, pensa, eu comi proteína no café da manhã, eu comi uma proteína na hora do almoço, comi uma proteína no jantar, que tal comer uma proteína também no lanche da tarde, né? Então, eu acho que é interessante ter essa abordagem e começar a olhar com mais carinho para não comer qualquer coisa no período da Isso. tarde. O que você acha? Eu acho bacana. E é legal, assim, para algumas pessoas, talvez não saibam onde encontrar proteína. A gente vai dando mais dicas para vocês sobre onde encontrar, mas nesse momento a gente pode até falar que coisas assim, muito fáceis, por exemplo, carne, tem queijos, tem grãos, tem proteína, cereal tem proteína, e Iogurte, iogurte, né? Então são fontes de ovo. proteína. O ovo, muito bem. Então, são fontes proteicas que a gente pode ir incorporando aí na alimentação, nas refeições aqui, café da manhã, almoço, lanche e jantar. Tá bom? Acho que uma dica interessante em relação ao ovo, novamente, né, falando, é que, por exemplo, se eu tenho a possibilidade de comer um ovo à tarde, né, ovo mexido, alguma coisa nesse sentido, eu vou com menos fome para o jantar. Então eu vou com menos, né, com menor ataque para o jantar. Então isso fica mais Isso. fácil. Então, se eu tenho disponibilidade, eu vou utilizar aí um ovo com uma aveia, dá para a gente fazer alguma coisinha quente, né, Letícia? Ah, dá, tranquilamente, dá para fazer. Acho que assim, variações com esses alimentos que nós temos são inúmeras, né? A gente pode variar muito a preparação, com o mesmo alimento, vários tipos de preparações distintas. Isso que é bacana, fica mais rica a nossa alimentação e mais prazerosa. Quanto mais a gente variar, né, mais diversificar, mais gostoso fica, Com na minha certeza. opinião. Uhum, Né? E, é isso e aí. a gente, e aí a mulher 40 a mais vai chegar ao seu objetivo, efetivamente, Com certeza, chega mesmo. não é? Basta querer, fazer, aceitar os desafios e pronto, não é? Tá certo. Bem, eu Será acho que o que recado de hoje era esse, né? Trabalhar um pouquinho essa com certeza, saciedade, como é que a gente pode fazer para não ficar estufado, garantir uma boa saciedade para a refeição seguinte não ser tão perto, né? Não ficar tão perto uma da outra, a gente conseguir um intervalo bom. Esse intervalo bom facilita a melhor digestão, né? E dá tempo para o organismo também descansar um pouquinho, recuperar? ó, digerir, recuperar, deixa ele ficar um pouquinho vazio, a gente não tem que lotar o tempo todo, né? Deixa ele permanecer ali vazio para também recuperar um pouquinho a condição de voltar a trabalhar. É respeitar o nosso corpo, É tá isso aí. bom? Então, olha, Muito bem. obrigada, agradeço aqui a todas as pessoas que estão nos assistindo, muito grata pela audiência. Lúcia, bom Muito estar obrigada. aqui com você, sempre bom. E Com nos vemos na certeza. próxima semana, né? Com Sim. a nossa live. Na Não, próxima. sexta-feira. Ah, Sexta-feira faremos uma live. tá Na certo. sexta-feira teremos outra. Quem quiser nos acompanhar, tá bom? Estaremos aqui com vocês. Um grande Tá abraço e certo. uma ótima noite a todos. Abraço, pessoal. Tchau, 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 tchau. Letícia. Tchau, tchau, pessoal. Até.